Oi, oi, gente. Oi, oi, pet lovers. Novamente sou eu, Alana Freitas, em mais um episódio do Petcast. E hoje a gente está aqui para falar e continuar a nossa temática de esquentação e falar um pouquinho sobre corpos trans na moda. O nosso cronograma estava um pouco diferente, mas devido a alguns percursos, né, a vida acaba mudando o nosso caminho. Então a gente decidiu trazer esse tema para cá, porque já era um tema que a gente devia abordar pela importância de entender como esses corpos devem ser falados, devem ser abordados para a gente ter uma temática de tentar ocupar espaços com esses corpos e para esses corpos. E para isso a gente trouxe hoje a Agatha Power. E eu quero que você se apresente um pouco, Agatha. Eu quero que você fale um pouco do seu currículo, o que você está fazendo atualmente. E é com você. É um prazer, Mona, estar aqui com você. Gratidão pela troca. É uma Mona que eu sempre admirei. Estudamos juntas, né, no IFE, campus. Saudade, inclusive. E aí eu gostaria de começar explicando a origem do meu nome, Agatha Power, né? Ele vem como referência daquela música Agatha Power! E aí, a partir dessa música, eu trago um texto latino-americano, abrasileirado, como também trago estilizado, junto com a Leandrinha Duarte, que é também uma digital influencer, travesti, com deficiência, que junto comigo reformulou, né, o arroba do meu Instagram e o meu nome artístico, o meu nome enquanto escritora. E aí, esse power, que seria em inglês representando força, traz com o sentido de pau, P-A-U-E-R, que é para poder repensar o lugar de travestis e mulheres de pênis, né? Como é que a nossa força, ela também existe. Nós não podemos somente ocupar narrativas marginalizadas. Nós não somos só miséria, nós não somos só morte, porque essa narrativa é ditada pelo outro, pela cisgeneridade, pelo sistema. Nós queremos e devemos e temos o direito de estar vivas e ocupar os espaços de poder. E aí, falando um pouco sobre mim, atualmente eu trabalho com a Mídia Ninja, com a Influência Negra e com a Exatamente, com a Mídia Ninja produzindo coberturas, colunas, também editorias pelo Planeta Foda, que é a editora LGBT da Mídia Ninja, na Influência Negra com colunas de vídeo e na Exatamente igualmente com colunas de vídeos também. Além disso, um tempo atrás, 2 meses atrás, eu terminei agora, né? Eu estava como a primeira secretária do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Cabo Frio, que foi onde eu consegui hackear, inclusive, para poder institucionalizar o ambulatório trans, que tem como nome Demetrio Campos, um homem trans preto que foi suicidado pelas políticas afirmativas de saúde transfóbicas e racistas. Para além disso, fui representante LGBT do Conselho de Igualdade Racial também. Agora eu atuo em trabalhos com a ANTRA, estou na assessoria de comunicação da Deni Brioli, que é uma vereadora travesti preta, retinta, da cidade de Niterói, né? E sou uma digital influencer, comunicadora. Enfim, estou aqui traçando rumos dentro da comunicação. Eu estou tirando o poder da narrativa da cisgeneridade e imaginando também uma possibilidade de potências travestis, né? Porque nós somos potência e nós também podemos ocupar esses lugares. Então, acho que é basicamente isso, o meu trabalho e o meu lugar até que eu cheguei agora, né? Tem 1 ano e pouco trabalhando dentro das redes sociais e basicamente meses trabalhando com essas mídias, né? Com esses portais, com essas páginas. Dá pra ver que é uma mulher ocupada. Mas a gente. Mulher não, vamos falar travesti, porque é bom que travesti incomoda. E bom que. Sobre isso. É bom que travesti incomoda e a gente tá aqui pra incomodar mesmo. E eu queria começar, Agatha, te perguntando, entendendo um pouco, né, a temática da Sam, que a gente vai estar abordando na Semana Acadêmica de Moda, que vai estar acontecendo em agosto. O que você entende quando alguém pergunta pra você, a moda tá em desconstrução? E nem quero nem que você pense, não sou da moda, não participo da moda, porque todo mundo é da moda, eu quero a sua opinião franca. O que você acha quando você pensa, a moda tá em desconstrução ou não? Você acredita nisso? Eu acho essa pergunta muito ousada, muito pontual e muito importante. Porque a moda, ela estrutura a estética, a linguagem de determinado indivíduo e que muitas das vezes também
pode cooperar para a exclusão, para a higienização e para prejudicar a saúde mental de determinados indivíduos, porque muitas das vezes ela também pode se tornar elitista. Esses dias eu participei da cobertura da São Paulo Fashion Week para uma marca Meninos Reis, né? E quando eu vi a presença de pessoas pretas ali, repensando a moda africana, né, e trazendo para o centro do debate a pretitude, eu pude ver, dentro de um dos maiores eventos de modas do Brasil e da América Latina, né, eu pude ver ali a cristalização de uma desconstrução. Mas eu creio que eu, por exemplo, não acredite somente na desconstrução. Eu acredito na construção como a potência dessa desconstrução. Porque para eu desconstruir, eu preciso construir esse lugar que eu espero ideal. Eu preciso construir essas outras possibilidades narrativas, né? Esses jograus de design da moda, do pensar, do intuir, e também de acessibilizar também conhecimento para as outras pessoas. E eu acredito muito nesse ponto de partida, e também enquanto uma travesti preta, gorda, pansexual, não monogâmica, eu acredito que a moda para o meu corpo e para os nossos corpos muitas das vezes foram negados, porque a moda ela também foi fruto de uma manutenção de poder, de um serviço binário. Então existe a roupa feminina, a roupa masculina, e a partir desses parâmetros existem cores também, signos levados em conta. Então a cor feminina, a roupa feminina, ela sempre vai estar em cores mais claras, rosa, a masculina mais azuis, né? Vai ter esse lugar, né, do jogo dominante, da classe dominante de gênero e sexualidade. E aí, quando eu quebro essa binariedade, a gente vai debater principalmente gêneros de pessoas não binárias dentro desse debate, como que fica? Como que fica a leitura social sobre esse corpo? Qual é a possibilidade que essa pessoa pode ter de construir a estética e a sua própria imagem? Como que essa pessoa pode utilizar, inclusive, a moda como cura, como afeto, como movimentação, como construção da sua persona, né? E aí isso vai para além também, quando a gente vai debater sobre drag queen. Eu sinto que drag queen é o que mais tem de mostrar que a moda sim está impossível de desconstrução. Principalmente drag queens que performam e utilizam roupas, makes, para poder trazer a arte como potência, como Pablo Vittar, como Glória Groove, como a RuPaul, como, enfim, diversas outras pessoas, e não só drag queen, mas drag king também, né? A gente precisa lembrar também de mulheres, para além de homens cis, mulheres cis, personagens femininos, personagens masculinos, que vão trazer uma performance artística. Então eu acredito que a moda está assim em desconstrução. E para terminar a minha fala, tem um texto que tinha uma exposição de uma travesti preta que se chama Castiel Vitorino, que eu amo muito, e está até em exposição aqui na Pinateca de São Paulo, que ela fala assim: a prosperidade travesti é uma memória ancestral. E o que eu acho mais interessante dessa frase é que ela pontua memória em vez de sonho. Porque geralmente a gente falaria: a prosperidade travesti é um sonho da nossa ancestralidade. Que geralmente a gente fala que também a gente é sonho do que não conseguiram viver. Só que aí está a questão. Na realidade, a nossa ancestralidade, ou transancestralidade, ou trasancestralidade, ela também foi próspera. Ela também prosperou em determinados níveis, principalmente se a gente debate sobre questões da negritude. Porque a história da plenitude ou das pessoas indígenas não começam com a colonização. Existe o pré, existe o antes, né? E aí esse lugar da prosperidade é muito importante ser pontuado, porque a gente está tendo pertencimento da nossa cultura. Então eu sinto que a moda ela está em desconstrução porque a gente está em retomada da nossa própria estética e da nossa própria linguagem. Eu acho perfeito isso que você falou.
E eu não sei o quanto você estuda teoria de moda, se você já tomou embate, já encontrou algum texto sobre. E isso encaixa perfeitamente com o que você falou sobre a estética, os corpos, a linguagem que isso transmite, como as cores são utilizadas como forma de opressão e dominação de gêneros e aplicação de padrões. E eu acho interessante quando a gente vê, como você diz, que a moda está em desconstrução, porque é entender que é um processo e é um processo de muita luta. E se a gente perder a esperança, não vai conseguir, porque a gente tem que ter esperança para estar lutando isso tudo e para estar conseguindo obter mais espaços como a gente está. E isso encaixa muito com um texto que eu estava lendo ultimamente, que é o texto da Heloísa Santos. Não sei se você já se embateu com ele, claro, provavelmente, que é um texto de moda muito famoso que fala sobre decolonialidade, e é a importância que eu acho que encaixa bem com isso que você disse, dessa transformação e de tomar o que é nosso para nosso, tomar o nosso mundo como nosso e as nossas epistemes e vivências como as nossas, e fazer com que essas sejam apresentadas ao mundo. Foda-se se incomoda, foda-se se acham ruim, foda-se o que vão fazer, sabe? A gente tá ali para se defender, para lutar e para mostrar quem a gente é, cru, sabe? Mostrar o nosso cru, mostrar o nosso eu. Eu acho isso muito interessante, esse giro decolonial que é proposto, esse giro decolonial que você comentou sobre, de tentar evidenciar esse caso e essa situação de como a moda está nesse momento, como essa luta e esse embate para promover esse giro decolonial, visando as nossas epistemes serem realizadas e serem efetivadas, pensando na nossa história, não só no nosso sonhar, como você disse. Eu achei isso lindo, que é bom e importante pensar na nossa história, porque a nossa história é muito forte, muito linda e de muita luta. Eu acho interessante estar aqui duas travestis falando disso, duas travestis negras falando disso. Então eu acho muito importante a gente estar comentando sobre isso e sobre essa luta, que acaba, a gente tenta, né, falar de uma forma mais fiel e mais formal. No entanto, é um assunto que bate tanto no peito que acaba sendo difícil não levar para o lado mais emocional. No entanto, eu queria acabar focando um pouco no porquê a gente está aqui. A gente está aqui, infelizmente, a gente mudou o nosso cronograma do podcast, infelizmente, porque aconteceu um caso de transfobia no Instituto de Cultura e Arte da UFC e em um dos banheiros. E isso, infelizmente, a gente tem que estar evidenciando. Caso você tenha plataforma, lute e fale por isso. E eu falo isso para vocês, pessoas cis, porque vocês deveriam ter como papel e como dever, se caso vocês se dizem aliados, não só bater palma e dar uma curtida. Eu quero que vocês evidenciem, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês lutem com a gente, porque senão essa luta é muito difícil lutar sozinha. E se você não tá fazendo isso, você realmente tá do meu lado? Aí fica essa dúvida na minha cabeça. Então a gente tá aqui para falar disso, sobre esse caso de transfobia, e tentar entender como isso tudo se relaciona, e tentar entender a dor que esses corpos carregam, esses corpos deviantes carregam. E pensando em tudo isso, o que você pensa como esse espaço de corpos trans na universidade, essa dificuldade desses corpos e esses casos que ocorrem com corpos trans e corpos não binários na universidade, e esse acesso? O que vem à sua mente pensando em tudo isso, Agatha? Eu acho muito importante essa pontuação, porque o primeiro debate ele começa a partir da expulsão. Nós não temos nem o direito de optarmos de pisar dentro de uma universidade, né? Quem dirá, inclusive, do ensino fundamental, do ensino superior. Somos expulsas, não é sobre evasão escolar, é sobre expulsão escolar. Esse é o grande debate. Não é à toa que o ministro da Educação, um tempo atrás, falou que a educação, que a universidade, não é para todos. E quem são essas corporeidades que ele classifica como todos? Obviamente, a nossa população trans e travesti está inclusa nisso, porque segundo a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 82% da população T sofre expulsão escolar. Além disso, 0,02% da população T hoje, somente esse número, esse dado, se encontra no ensino superior. Então já existe uma precariedade dada por uma estrutura transfóbica.
que essa estrutura transfóbica não fomenta empregabilidade e só deixa que o nosso corpo seja legítimo na esquina, na prostituição. E não é à toa que 90% da população trans e travesti se encontra sucateadas, vulnerabilizadas e marginalizadas a esse contexto. Então existe aí um lugar de hipersexualização do nosso corpo. E para além disso, quando a gente vai debater sobre instituição, é importante lembrar que a nossa família é também uma instituição. E a violência institucional familiar com corpos trans são diversas. A idade feita por um grupo de estudo, que eu não me lembro agora, de uma universidade, consta que 13 anos é a idade que pessoas trans já são expulsas dentro de casa. Muitas pessoas trans acabam apanhando, acabam sendo mortas, acabam sendo humilhadas. A gente teve o caso, inclusive agora, do Paulo Vaz, um homem trans, que se suicidou, ou melhor, foi suicidado. Então a narrativa do suicídio, principalmente dentro da realidade transmasculina, é também importante ser pontuado, porque existe uma falta de acessibilidade de saúde, porque não querem que o nosso corpo continue vivo. E isso vai gerar fabricações de doença, porque eu não vou ter uma estabilidade financeira, mental, não vou ter uma estabilidade física, não vou ter uma estabilidade psicológica. E o que eu faço com tudo isso? Então, quando a gente vai debater sobre a inclusão e permanência de corpos trans dentro das universidades ou dentro das instituições de ensino, é importante levar em conta toda essa narrativa, porque toda essa narrativa pode prejudicar a minha permanência na escola, pode prejudicar o meu desempenho acadêmico. Tem até um projeto que estava sendo avaliado pela Erika Hilton aqui em São Paulo, que é o projeto de Transcidadania. Para quem está ouvindo não sabe que projeto é esse, era um projeto que consta, né, pegar pessoas trans e travestis que não completaram, né, o seu ensino e dar um dinheiro a ela para que ela possa ir para a escola. Só que existem diversas problemáticas aí. Primeiro, será que somente dar o dinheiro muda a narrativa dessas pessoas? Porque a pessoa vai entrar dentro da instituição, vai sofrer diversas transfobias, dentre elas não ter o nome social, muitas das vezes incluso. E às vezes é uma batalha, até mesmo as universidades, instituições que se dizem mais inclusa, não é a universidade que é, mas são algumas pessoas que são funcionárias ou professores que compram a luta de estarem com a gente, né? Então não é o instituto como um todo, muitas das vezes, mas são algumas pessoas. E além de ter o nome social negado, é o pronome errado, é a transfobia recreativa, muitas pessoas vão dar risada, que nem aquela música da Linda Quebrada, né? Eu tô bonita, tá engraçada, não tô bonita, tá engraçada, me arrumei tanto pra ser aplaudida, mas até agora só deram risada. Então as pessoas usam o nosso corpo de chacota o tempo todo. Para além disso, são as microagressões e as agressões físicas que eu vou sofrer dentro do ambiente escolar, e que muitas das vezes a direção, o corporativo, não está preparado para saber lidar com as violências que o nosso corpo sofre. E às vezes demanda e culpabiliza até a gente por essa ação. Outras situações, como a negação da utilização do banheiro. Muitas pessoas trans não podem, às vezes, utilizar um banheiro feminino ou masculino, ou por conta da negligência da própria direção, da própria universidade, ou por conta dos estudantes. E a universidade não sabe lidar com essa agressão. Porque muitas das vezes, quando mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias vão utilizar o banheiro no qual essas pessoas se reconhecem a partir da sua identidade de gênero, elas são acusadas por uma ideologia que a cisgeneridade criou para tirar exatamente e deslegitimar o nosso gênero. Porque quando falam que o meu corpo, ao entrar no banheiro, vai deixar com que uma mulher cisgênera esteja vulnerável, porque é possível que eu agrida ela, porque é possível que eu cometa qualquer violência sexual com ela,
Não se entende, inclusive, que os homens cisgêneros, eles não necessitam dessa narrativa para violentar o corpo de uma mulher. Porque os homens cis violentam o corpo de mulheres dentro das suas próprias casas. Inúmeros são os estupros que a gente vê dentro das casas, principalmente com crianças. O estupro de vulnerável. O número são estupros que acontecem dentro de igrejas, de pastores que estupram as pessoas que estão ali, né? As pessoas que estão adorando a Deus e que estão querendo encontrar uma cura. Estupros, inclusive, dentro da própria instituição, professor com aluno, ou aluno com professora. Enfim, a gente está falando de uma estrutura de poder em que a cisgeneridade, ou melhor dizendo, a masculinidade cisgênera, ela não precisa unicamente utilizar o banheiro e, como dizem, utilizar lace, roupa feminina para violentar a mulher ali dentro. E utilizar essa narrativa contra a gente é não entender, inclusive, a própria insegurança que o nosso corpo pode estar ao adentrar o banheiro, por exemplo, masculino. Eu, enquanto uma travesti adentrando o banheiro masculino, eu posso ser alvo não só de risada, mas de violência, inclusive. Podem me matar, podem me estuprar, podem fazer qualquer coisa comigo, além de eu passar por um lugar em que eu sou ele e não ela, por estar usando o banheiro que é nomeado mas como símbolo masculino, né? E o que eu acredito que é preciso fazer para mudar essa ótica, como você muito bem pontuou, é entender primeiro o que é ser cis aliado. Primeiro, o que é ser cis? Porque ser cis não é apenas sobre ser a pessoa que se identifica com o gênero imposto para ela ao nascer, ou seja, nasci com pênis, me identificam enquanto homem, me socializam a partir de uma construção social do que é ser um corpo masculino. Tudo bem, acabo me identificando com essas construções sociais, jogar bola, enfim. Só que isso não é apenas debate. Ser cis é sobre privilégio. Ser cis é sobre a limitação, inclusive, da própria possibilidade de não ter que usar só azul, de não ter que jogar só futebol, de poder brincar com boneca, de poder ir e vir com brinquedos sem serem nomeados enquanto gêneros. Sem essa nomeação colonial. Ser cis é também sobre pensar possibilidade em que você não se coloque numa relação de poder e seja menos tóxica. E entendendo isso, você se questiona. E por se questionar, você vai acabar alcançando um lugar de narrativa de entender que apoiar a causa de pessoas trans e travestis não é dar oportunidade, não é dar espaço, mas é sobre devolver. Eu quero que me devolvam a minha expectativa de vida, que é de 35 anos, como no meu caso, no nosso caso, né? Enquanto travestis negras é de 28 anos. Eu quero que me devolvam o espaço de estar dentro das universidades. Eu quero que me devolvam a possibilidade de também ser uma professora, de também ter dinheiro, de também poder produzir meus próprios materiais. E aí eu te pergunto, será que só curtir, comentar e repostar que o mundo está extremamente violento, que as pessoas trans e travestis estão morrendo, vai mudar o cenário que a gente vive? Quais são as ONGs, os projetos sociais que você se voluntariou? Se você tem algum dinheiro, você já fez alguma doação? No caso de transfobia que aconteceu dentro da sua universidade, você se manifestou? Porque esperar somente pessoas trans se organizarem para mudar todo o cenário é também uma violência, porque somos abandonadas pela própria agressão que vocês fomentam. Eu acho muito interessante esse ponto que você colocou sobre como os corpos trans não se suicidam, são suicidados pela sociedade. Porque isso pontua um local muito forte de como o nosso roteiro de vida já está formulado pelo que a cisgeneridade diz como deve ser. Por causa que tem um artigo muito bom, que é na verdade um ensaio de um livro do Thomas Tadeu da Silva, onde ele fala sobre a produção da identidade da diferença, em que ele fala sobre como a identidade geralmente é formulada pela diferença, e quando você se afasta de alguém e você diz eu sou e nós participamos desse grupo e ali existem os outros, a gente sabe quem ele está falando quando ele diz os outros. Não é a pessoa branca, não é a pessoa cis, não é a pessoa hétero, não é a pessoa monogâmica, não é a pessoa cristã.
porque essas pessoas fazem parte do nós. Então, a partir desse momento que acontece uma fixação de identidade, que é proposta ali por ele naquele ensaio, a partir do momento que acontece essa dominação e essa hegemonia a partir da identidade, outros corpos são marginalizados e sofrem por isso, e sofrem especificações por isso, e sofrem violências por isso, seja violências verbais, violências sistêmicas, porque o que mais o corpo trans sofre são violências sistêmicas. Quando, como a Agatha muito bem comentou, que são desde todas as instituições que esses corpos populam, eles estão sofrendo violência de alguma forma. Seja física, seja verbal, seja intuitiva, seja pelo descarte desses corpos nesses locais, como da universidade, como ela muito bem comentou e muito bem pontuou. Então, a fixação dessa identidade só nos deixa de lado e só nos deixa colocar num espaço de marginalidade novamente. E a gente tem que lutar constantemente para sair desse espaço de marginalidade, porque, como você falou, os cis não geralmente estão lutando com a gente, não estão se mostrando aliados da forma que deveriam ser. Então estão levantando bandeirazinha no Instagram às vezes e batendo palma. Não era isso que eles vão estar fazendo. Era devia estar vindo pra luta com a gente e botando o pé nesse nosso e defendendo esse nosso local e esse nosso espaço e falando, não, essas pessoas devem estar ocupando isso aqui e tentando auxiliar nessa luta. Porque isso, de como essas pessoas já são tão marginalizadas e como isso afeta, por causa desse roteiro que já é formado para pessoas trans pela cisgeneridade, isso acaba gerando ali um transtorno suficiente que faça com que a sociedade suicide essa pessoa, que faça com que a sociedade violente essa pessoa a ponto que essa pessoa não tenha mais esperança de lutar por ela, não tenha mais esperança de lutar por alguém, não tenha mais esperança de lutar por si, por causa que ela está tão baqueada e tão abalada de tudo que ela já sofreu desde sempre, ser chamada de viadinho, ser chamada de sapatão, seja definida desde os 4, 5, 6 anos, já sofrendo violências, independente das quais sejam, por causa da forma que ela é e da forma com que ela se apresenta e da forma com que ela se gesticula e da forma com que ela fala. E a gente consegue entrar em todos os âmbitos da sociedade quando a gente fala de violência que corpos trans sofrem. E quando a gente fala desse caso que ocorreu no ICA, por exemplo, esse caso de que você não permite uma pessoa trans no banheiro, você está ali violentando ela e você está esperando e talvez querendo que ela seja violentada, ela enfrentando ali o outro banheiro, porque se a pessoa não se identifica, talvez no outro banheiro ela provavelmente vai ser violentada da mesma forma e você propondo ali uma violência a ela num local em que ela deveria estar se sentindo confortável. E que vamos falar aqui, a pessoa está ali para fazer as necessidades dela. Isso é direito, gente. Todo mundo precisa ir ao banheiro. Isso é um fato. Então, nesse momento que você já está passando por uma necessidade física, uma necessidade básica, e alguém vem e te interrompe, e isso é o que me incomoda, não só isso, né, porque na cisgeneridade muita coisa me incomoda, mas isso é um dos pontos que me incomoda demais na cisgeneridade, é esse local em que eles se veem e eles se entendem, independente da luta de classe que a Angela Davis aborda, mesmo entendendo, porque essa diferença, quando tem a diferença de raça, uma diferença de gênero e de identidade, ainda ali há um local de dominação, por causa da identidade fixada. Então ainda ali é um local de dominação onde essas pessoas se sentem no direito por se acharem maiores, melhores, estando no melhor local social e numa melhor estrutura social por como e quem elas se definem e quem elas amam e como elas se parecem, se elas são brancas ou não. E por isso elas se sentem num local de dominação e de direito de dizer ao seu corpo trans onde você deve estar. E eu não preciso falar que isso é um absurdo, né? Eu não preciso falar que isso é só mais uma atrocidade colonial que a gente vive, mais uma atrocidade colonial que a gente enfrenta diariamente. Então, o que você, pensando em tudo isso e pensando nesse caso do banheiro que aconteceu com a Mana lá no ICA e pensando nessa situação de como a acessibilidade para pessoas trans em qualquer lugar e principalmente na universidade e locais educacionais são muito difíceis, como você pensa o que a sociedade reserva pra gente? O que você tem de esperança pro futuro? O que você acha que vem por aí? E mesmo sabendo que é muita luta, mas o que você tem em mente quando te pergunto isso? Sempre quando fazem essa pergunta pra mim, eu sempre começo dizendo, o início é um pouco pessimista, mas depois muda, tá, gente? Mas assim, eu sempre começo dizendo primeiro, eu sou uma travesti
que tem 19 anos, né? Então a minha vivência enquanto travesti, comparada à vivência de outras travestis, inclusive, pelo choque geracional que viveram a ditadura militar, como a Giovana Cardoso, que fundou, junto com Elza Lobão e outras travestis, o primeiro movimento trans travesti do Brasil e da América Latina, na ditadura militar é completamente diferente, né? Então a gente vem de choques geracionais que hoje em dia já é possível ver possibilidades de crianças trans serem amparadas por famílias, né? Possibilidade de movimentos como Mães pela Resistência, Mães da Resistência, de estarem lutando pelas suas crianças, que as crianças, não só trans e travestis, mas LGBTs, afeminadas como um todo, devem ser cuidadas, amparadas, que a educação normativa à infância deve ser abolida, porque é um sistema de controle e uma performatividade de gênero e sexualidade capitalista que tira a possibilidade da criança se ver como sujeito, de brincar, de intuir e de pensar. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu sempre digo que para o meu corpo não se dá o direito de sonhar. Me nego essa possibilidade. Porque o tempo todo meu coração corrói e bate no raciocínio que eu posso sair da rua, eu posso ser queimada viva, que nem Roberta Silva, que eu posso sair na rua, pode arrancar meu coração e colocar a Maria, mãe de Jesus, no lugar. Que eu posso sair e me jogar numa cisterna que nem fizeram com Gilberta. Eu posso levar pedrada, eu posso ser esquartejada, né? Então esse lugar, ele dói. E vale sempre lembrar que, inclusive, a idade mínima para ser presidente da República no Brasil é a expectativa de vida de um corpo T, 35 anos, né? E até mesmo nesse lugar de poder existe uma contradição. Mas eu creio muito numa frase que a presidenta da ANTRA fala, Keila Simpson, que é: a nossa maior vingança é envelhecer. Então eu não vou morrer. Eu vou me manter viva, eu não vou só sobreviver, eu vou viver, porque eu enxergo sim possibilidades futuras, como por exemplo, a gente está chegando num lugar onde seja possível a gente colocar deputadas travestis, deputadas pessoas trans, né? A gente teve um lugar de política ano passado que existe uma contradição. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, mas é o país que mais teve candidatura trans no mundo, né? A contradição sendo tecida, né? E a gente teve Erika Hilton, que foi a vereadora mais votada de São Paulo, uma travesti preta que foi prostituta, enfim, passou por diversos desdobramentos da vida, ficou em situação de rua já, mas que conseguiu estar hoje lutando. A Érica Malunguinho, que foi deputada estadual e está vindo agora como deputada federal, a Beni Brioli, a gente teve também a Duda Salabert, a Filipa, a Carolina Yara, que é uma travesti intersexo, negra, periférica, favelada, né? Então hoje eu vejo que é possível criar, fincar a luta, mas também buscar união e afeto. Eu creio na afetividade. A Bell Hooks me ensinou e continua me ensinando. A Lélia Gonzalez me ensinou e continua me ensinando. A Lélia Gonzalez tem uma frase que eu acho linda: se a condição da mulher preta é ser humilhada, é ser descartada, ela não fala exatamente assim, mas a ideia, né? É ser humilhada, é ser descartada, o que nos resta? O lixo vai falar, numa boa. Então eu quero quebrar a ideia do humanismo. Eu não quero uma humanização, eu quero uma pós-humanização. Eu quero buscar outra possibilidade de sentir. Eu quero poder hoje entender que muitas pessoas vão ter acesso à sua família, que nem hoje eu tenho a minha mãe, né? Hoje eu chorei vendo a minha mãe dando uma entrevista para um vídeo, ela refazendo um dia a minha infância, que eu fazia calypso, eu dava pano de prato, socador de alho, e ela refazendo, contando pro entrevistador como era, e ela fazia como fazia, jogando cabelo, né? E isso, eu chorei assim, porque receber esse carinho, esse afeto gera energia e gera positividade. Então eu espero que, para além de sobreviver,
exista a vida para nós, e que vai existir, e que a gente não vai morrer. Enquanto tentam nos matar, mais de nós nascerá. Já dizia a música da Bia Ferreira, né? Quando um de nós cai, mais se levantam. E se levantam não só para lutar, porque a gente não é só luta, a gente também existe. Poxa, essa fala linda e motivadora. Eu tenho que dizer que eu concordo que a maior revolução para o corpo trans é amar, é a humanidade, é envelhecer. A maior revolução para o corpo trans é estar, é poder, é ter, é ocupar. Eu estou um pouco emocionado, eu estou um pouco mexida com todo esse assunto, mas foi lindo. Obrigada pela sua participação, Agatha. Eu espero que você possa retornar e que a gente possa conversar muito mais sobre outros assuntos, porque a gente também não é só, e não estamos só aqui para falar de travesti. A gente não está aqui só para educar ninguém, a gente está aqui porque a gente sabe muita coisa e porque a gente tem muito a falar e a gente tem um currículo atrás da gente que diz por nós. Então, muito obrigada pela sua participação. Tem alguma fala de finalização, alguma coisa que você tenha que eliminar, alguma frase que te motive, que você queira dizer? Eu só quero agradecer também, assim. Eu também estou bem emocionada, porque são pontos, né, que geram não gatilhos, mas conexões. E a troca é o grande alimento que eu tenho agora, sabe? Na minha vida. Eu queria terminar com um poema que é de 1 minuto, bem rápido. Descarta, cata, lata. Late, bate, mate. Muitas de nós de muitas, somos deselegantes. Costure, tece, narre, idealize, empurre, tome. Muitas de nós de muitas, somos irrelevantes. Olhe para a morte, ela se torna uma figura de sorte ambulante como eterna ditadura. Olhe o que ser o que se é te custa. Somos uma cifra. Eu e você somos capitalistas, principalmente dentro da família. Roda, 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 Jequiti. Roda, 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 Jequiti. Alvo de discussão, alvo de opinião. Receita de bolo sem indagação. Mas é claro que não entendem a dualidade da nossa vida, a dor e a delícia de estar na nossa mente, a dor e a delícia de ser onisciente, a dor e a delícia de ser onipotente, a dor e a delícia de ser onipresente. É isso. Obrigada, Agatha. Foi lindo. Espero que a gente possa estar em outros momentos conversando muito mais, debatendo muito mais e bebendo um pouquinho enquanto a gente faz tudo isso. Mas foi lindo. Obrigado a quem escutou até aqui. Obrigado a Pet Lovers e até o próximo episódio. E só pra terminar, lute e lute por uma travesti. Obrigada, gente. É isso.